Graça e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pela sua vida. Diante de Cristo nosso Senhor, na hora da misericórdia, através e pedindo a intercessão de Santa Faustina, secretária da misericórdia, mas também de Santa Francisca Romana, uma grande santa da igreja, santa que passou 31 anos casada e depois encerra mais 12 anos da sua vida dedicado à evangelização. E teve tantas experiências profundas a ponto de ela ditar, por meio das suas experiências, o Tratado do Inferno. Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria, a Mãe de Deus e Mãe Nossa, quando ela pedia para se pregar sobre esses temas neste mês mariano, ela também ditou este tema: o inferno onde todos os dias caem inúmeras almas. Inúmeras não, inumeráveis. Com as palavras dela é dito: o inferno onde todos os dias caem inumeráveis almas. Tema esse que a própria Santíssima Virgem diz que já não é pregado, que é esquecido, que já não é dito nas homilias, que não é dito nos retiros, não é dito nos grupos de oração, não é dito entre os evangelizadores, os catequistas, e é necessário, a ponto de ela mesma falar sobre o inferno, ela mesma mostrar o inferno aos pastorinhos em Fátima. Então é um tema que precisa ser anunciado, precisa ser pregado. Mas eu peço que você se coloque diante da cruz de Cristo, nosso Senhor, e eis a cruz de nosso Senhor. Afastai para longe de nós todo inimigo da salvação, pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Aleluia, aleluia. E enquanto eu orava, enquanto eu meditava sobre a paixão de Cristo por meio do terço da Divina Misericórdia, o Senhor me levou no quinto mistério a contemplar as suas pegadas e a refletir sobre as pegadas de Cristo, as feridas nos seus pés. Mas Cristo estava com suas sandálias no momento da sua paixão? Depois de passar não só por açoites, mas pela flagelação, ele ainda tinha suas sandálias? Ou ele caminhava ainda ferindo mais os seus pés numa estrada irregular que rasgavam a sola dos seus pés? E as pegadas que ele deixava não eram marcas de sandálias, mas era certamente a marca dos seus pés, marcando passo por passo toda a trajetória. Ó Senhor, seus santos e adoráveis pés, digno de adoração, Senhor. Permita, ó Deus, e eu convido você a se prostrar e beijar os pés de Jesus. Mesmo que espiritualmente, mesmo que no madeiro da cruz, tome em tuas mãos e beije os pés de Jesus. Ele nos convida a olhar para a sua santa e sagrada face. Mas ele molha os nossos lábios no seu preciosíssimo sangue escorrido pelos seus pés.
e as pegadas que ele foi deixando, a marca dos seus dedos, a sola do seu pé no chão, pegadas fortes, embebidas com o seu preciosíssimo sangue. É de fato para que nós não nos percamos. É de fato para que a gente encontre o caminho. É de fato para que nós entremos pela porta estreita. Porque como a Santíssima Virgem diz e como a palavra de Deus, ela confirma. A palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 13, Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Repito o que a Santíssima Virgem diz em 1975, dia 30 de outubro: o inferno onde todos os dias caem inumeráveis almas. Amados, Santa Francisca Romana, ela deixa uma herança, ela deixa um tesouro para nós chamado Tratado do Inferno. É interessante porque a experiência que alguns tiveram com essa realidade do inferno, lembra que nós pregamos para vocês que há um céu que nos espera. Você deve estar lembrando que nós pregamos para vocês sobre a cruz do meu filho, a cruz de meu filho que vos salva. Lembra que foi pregado para vocês o pecado que fere o coração de Jesus e o meu, diz a Santíssima Virgem? Agora ela traz para nós essa realidade de que inumeráveis almas caem no inferno por dia. Muitos santos da igreja dizem que é como flocos de neve que caem sobre as montanhas, a quantidade de almas que se perdem, e se perdem porque não reconhecem Jesus como Deus, como Salvador, porque não adoram o preciosíssimo sangue do Senhor, porque de fato se afastam, se excluem da unidade com a Santa Igreja, una, santa, católica e apostólica, a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E de fato, toda a salvação vem por meio da igreja, porque ela é o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça dessa igreja. Aonde estão os nossos pregadores que não pregam mais isso? Que não procuram ter uma eloquência na pregação, mas não simplesmente na autoridade do falar, do pregar, do anunciar, do exortar, mas também de convencer, de chamar, de atrair as almas pela santidade. Nós não podemos ficar de braços cruzados, nós não podemos permanecer anestesiados, nós temos que sair desse coma espiritual. Nós temos que pregar para que as almas elas se convertam e não simplesmente elas queiram prestar ali os preceitos, mas que elas almejem uma perfeição cristã, um algo a mais. Que elas não fiquem simplesmente no cumprir os preceitos, mas que elas desejem ser santas e verdadeiramente santas, santas de viverem experiências místicas profundas com nosso Senhor Jesus. Ora, por que nós não vemos mais, como acontecia com Santa Francisca Romana e com a sua cunhada Vanusa? Elas viviam experiências por conta da obediência que elas tinham a Deus. Ela vivia experiências extraordinárias. E como isso incomodava a Satanás. E como isso incomodava a Lúcifer. Incomodava o príncipe dos demônios. Como isso incomodava Asmodeu. A ponto de eles maltratarem elas por meio de tentações tão profundas, de baterem nelas, de puxar os seus cabelos.
fisicamente elas sofriam na carne essas injúrias, entre aspas, esses castigos, mas porque elas incomodavam o inferno, porque elas não estavam num coma espiritual, porque elas não estavam anestesiadas, elas não permitiram que injetassem nela essa droga que deixa com que o homem fique paralisado diante de tamanhas atrocidades. É claro que Satanás livremente passeia entre nós. É claro que Satanás passeia como que dançando, zombando de nós cristãos. Nós estamos como que paralisados. Nós fomos enganados e nos deixamos enganar. Porque nós não temos mais a piedade de ler bons livros para abrir os nossos olhos, como o Tratado do Inferno de Santa Francisca Romana. Porque nós queremos tudo muito fácil. O cristão não é um cristão de facilidades. Ele não deve ter uma vida de facilidades. Ele deve ter uma vida atribulada realmente. Ele tem que ter uma vida de dificuldades realmente. Ele tem que ter uma vida de conquistas, de lutas. Se nós olharmos para a vida de São Pedro, se nós olharmos para a vida de São Paulo, se nós olharmos para a vida de São Francisco de Assis, se nós olharmos para a vida de São Luís Martin, no sentido físico, se nós olharmos para o próprio Jesus no alto da cruz, se não olharmos com um olhar, com a visão que nos é revelada por Deus, nós diríamos: derrotado, abandonado até mesmo por seu pai, derrotado. Olha o que vem nos dizer Santa Madre Teresa de Calcutá. Escuta isso. Na encarnação, Jesus tornou-se igual a nós em todas as coisas, exceto no pecado. Mas no momento da paixão, tornou-se pecado. Tomou sobre si os nossos pecados. E é por isso que foi rejeitado pelo Pai. Eu penso que esse foi o maior de todos os sofrimentos, porque ele teve de passar. E aquilo que mais temia na agonia do jardim. Essas suas palavras na cruz foram uma expressão da profundidade da sua solidão e da sua paixão, que até mesmo o seu próprio pai não o reconheceu como filho. Que, apesar de todos os seus sofrimentos e angústias, seu pai não o reconheceu como seu filho amado. Como tinha feito no batismo por São João Batista e na transfiguração. E podemos perguntar, por quê? Por que Deus não pôde aceitar o pecado? E Jesus tinha tomado o pecado sobre si. Tinha se tornado pecado. Olha que grande e que tamanha dor nosso Senhor Jesus Cristo se pôs a experimentar no meu e no seu lugar, para que nós não caíssemos na realidade do inferno. E não só Santa Francisca Romana, como outros que tiveram a experiência também do inferno, revelado através de sonhos, através de visões. O inferno é uma ausência total, perpétua, infinita de Deus. Jesus teve que passar por essa solidão, por não ser reconhecido pelo seu próprio Pai. Como ele havia sido reconhecido na transfiguração,
No batismo, este é meu filho amado. Ouvi o que ele diz. Mas no momento da paixão, não. Ele não foi reconhecido pelo próprio Pai. Porque em Deus não há pecado. Porque se houvesse, ou se Deus aceitasse o pecado, isso seria uma fraqueza e logo ele não seria Deus. Em Deus não há pecado. Deus não aceita o pecado. E não me venha com essa de talvez se conformar com um pecado venial. Não, mas não é um pecado mortal. É só um pecado venial. Ele pode ser perdoado. Mas você não tem uma piedade em reconhecer? Se reconhecer como pecador? E isso está levando a tua alma para o inferno. Está te deixando cada vez mais distante de Deus. Até chegar a uma ausência total, perpétua e infinita. Infinita. Há um céu que nos espera. E quanta saudade, Deus, se assim posso dizer, desse sentimento, Ele sentirá de você, se você não estiver com Ele na eternidade. Entrai, pois, pela porta estreita, porque largo é o caminho, espaçoso, da perdição. Isso não significa que o poder de Deus é menor que o poder de Satanás, mas pelo contrário, quando ele fala da porta estreita, ele se refere à realidade da humildade. Porque Deus, na sua infinita majestade, se fez pequeno, o milagre da humildade. Ele se colocou aos cuidados de um homem, José de Nazaré. Ele se fez, entre aspas, vou colocar assim, no ventre apertado. Por isso, estreita é a porta. Olha o mistério da encarnação. Ele se colocou ali, no ventre, no seio apertado da bem-aventurada, sempre Virgem Maria. É apertado a porta, o caminho. Mais largo, espaçoso é o da perdição, por causa da soberba de Lúcifer, por causa do orgulho de Satanás, por causa da inveja de Asmodeu. Olhai para a cruz de Cristo, se colocai diante de nosso Senhor, fixai os teus olhos, embebei os teus lábios no preciosíssimo sangue aos pés de Jesus. Não permitai que uma só gota do preciosíssimo sangue do Senhor se perca. Mas voltai para o caminho estreito. Já há muitas almas que se perdem. Sobre as visões de Santa Francisca Romana, ela vem trazer várias visões para nós. Eu não vou relatar elas aqui. E eu gostaria muito que você lesse sobre isso. Essas visões são formas como que o homem possa compreender um pouco desta realidade. Mas só por eu falar sobre a ausência de Deus, isso já deveria abalar o teu coração. Não imagine. Permita que Deus olhe nos teus olhos e diga isso para você. Você é amado de Deus. Você é amado do Senhor. Existe um livro chamado também Sonhos ou Aviso de Deus, de um Monsenhor, Eymar Monteiro.
que havia algumas palavras, né, escritas para que compreendesse um pouco sobre o inferno, e dizia: ó vós que aqui entrais, deixai de fora todas as vossas esperanças, porque nunca mais saireis daqui. A nossa irmã Glória Apolo, ela dá testemunho também sobre o livro da vida, da ilusão à verdade. Ela fala para nós sobre pecados gravíssimos. E é interessante quando ela diz assim, que as mães, em certo momento lá na questão da realidade do inferno, são grandes colaboradoras na perdição da alma dos seus filhos. Quando não educam para a verdade, quando não educam para a lei de Cristo e para a lei da igreja. Os pais se tornam os grandes carrascos, servos, escravos, algozes de Satanás. Totalmente diferente da realidade do céu. Deixa eu ver se eu pego aqui para você um pouquinho aqui de um capítulo, onde ele vai falar umas delícias que eu gostaria muito que você experimentasse. Olha, primeiro deixa eu falar só fazendo uma ligação daquelas palavras que foi dito aqui no livro do padre do Monsenhor, com esse de Santa Francisca, os escritos que se encontravam nas paredes do inferno. Este lugar é o inferno. Inferno sem esperança. Inferno sem intervalo nos tormentos. Inferno sem intervalo nos tormentos. Inferno sem descanso. Mas eu não quero terminar com essas palavras tão pesadas para você. Eu quero ver se eu encontro outras aqui. Do que o Senhor tem reservado para você. É dito assim, de algumas visões, Santa Francisca teve pelo menos 93 visões. Tá? Na 14ª, ela descreve assim: o céu é dividido em estrelado, cristalino e empíreo. Na 17ª visão, ela diz: Deus lhe mostra a sua divindade. Ela viu como que um grande círculo que não tinha outro apoio senão ele próprio, e irradiava uma luz tão intensa que a santa não podia olhar de frente. Leu no meio dele as seguintes palavras: princípio sem princípio e fim sem fim. Eu estou lendo esse trecho só para que você entenda o que te espera, o céu que te espera, e as riquezas que essas inumeráveis almas acabam perdendo pela eternidade. E eu não quero que você perca. Eu quero que você tenha esperança, que você espere em Deus. Quando ela fala do céu, ela diz: o céu estrelado é muito luminoso. Ela diz: o céu cristalino é ainda mais, mas estas luzes não são nada em comparação com o céu empíreo. São as chagas de Jesus que iluminam o terceiro céu. São as próprias chagas de Jesus que iluminam o terceiro céu. Amados, eu silencio agora aqui o meu coração, a minha alma, com um infinito desejo de que você responda a esse chamado, ao chamado de conversão. Há muitos e tantos meios para isso, mas um dos meios que foi apresentado ao meu coração foi a preparação para o reino dos céus. Vocês devem conhecer essa preparação para o reino dos céus, talvez pelo nome Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria.
Deus os abençoe, salve Rainha Santíssima e valei-nos o glorioso e justo São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.